Channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. Eu estou repetindo tudo pela segunda vez, porque eu gravei a primeira vez e parou de gravar nos primeiros minutos e eu não vi, então eu perdi todo o vídeo e é isso. Vamos respirar fundo e continuar a gravar. Mas vamos lá. Hoje o caso que eu decidi trazer para vocês é do Emmett Louis Till, que foi um garoto negro brutalmente assassinado. E o seu caso repercutiu tanto que até influenciou muito a luta pelos direitos civis. Então, se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e quarta-feira também. Aqui eu trago casos criminais, síndromes, transtornos e agora um livro da área. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Emmett Louis Till nasceu em 25 de julho de 1941 e ele era filho de Mamie e de Louis Till. No ano seguinte, após o seu nascimento, em 1942, os pais deles acabaram se separando e no ano de 1943 o seu pai foi chamado para a guerra. E apenas em 1945, Mamie, a mãe de Emmett, recebeu a notícia que, na verdade, Louis havia falecido na guerra. Apesar dela não ter recebido um relatório completo sobre o que aconteceu com ele, ela soube que na época ele estava na Europa e havia deixado também um anel que estava rubricado as iniciais dele, LT. E esse anel mais tarde seria de Emmett. Emmett cresceu ao lado do sul de Chicago, em um bairro onde vivia principalmente a classe trabalhadora. E foi no ano de 1955 que Emmett viajou para outro local, onde tinha pessoas que ele não estava acostumado a conviver com essas pessoas, onde o preconceito era ainda pior. Ele foi passar as férias com seu tio-avô na cidade de Money, em Mississippi. Sabendo que Emmett iria para um lugar distante, onde as pessoas eram diferentes, a mãe dele o alertou, pedindo para ele tomar cuidado e até disse que se precisasse ele deveria se ajoelhar e ficar em silêncio, porque ela tinha medo de algo acontecer com ele. Emmett falou para sua mãe que ele tinha entendido o recado e queria se comportar bem. O tio-avô de Emmett era Moses Wright e ele era reverendo de uma igreja. E em um domingo pela manhã, enquanto o tio-avô dele estava ministrando a palavra, Emmett e os seus amigos saíram para ir comprar doce em uma mercearia que ficava ali perto. Os donos dessa mercearia eram Carolyn Bryant e Roy Bryant. Naquele episódio em que Emmett foi até lá, Roy estava viajando a negócios e quem estava naquele dia era Carolyn atendendo atrás do balcão. Naquele momento, Emmett estava brincando com seus amigos. Ele era uma pessoa divertida, engraçada, e ele costumava brincar com frequência, e ele acabou dizendo que ele possuía uma namorada branca. E os seus amigos não acreditaram naquela afirmação e desafiaram Emmett a dar em cima de uma mulher branca e chamar ela para sair. Nisso, Emmett assobiou para Carolyn, que estava atrás do balcão, e deu tchau tchau baby quando saiu da loja. Porém, aquela ação de um garoto de 14 anos de idade fazendo brincadeira seria levada muito a sério e infelizmente seria a causa do seu fim trágico. Carolyn acabou divulgando que Emmett tentou agarrá-la e até fez cenas lascivas para ela. E nisso, quando seu marido voltou de viagem, ele ficou com muita raiva. Ele já era conhecido por ser um homem extremamente furioso, ele tinha a cabeça quente e todos aqueles boatos começaram a surgir na cidade rapidamente. Tudo aconteceu no dia 28 de agosto de 1955. Roy Bryant, junto com seu meu irmão J.W. Milan e possivelmente outro homem também, que a identidade dele não sabe qual era, Carolyn Bryant, eles pegaram o carro e foram até a casa de Moses Wright, o tio-avô de Emmett. E quando chegaram lá, Carolyn reconheceu Emmett e os homens pegaram aquele garoto e colocaram ele dentro do carro. Naquele momento, Moses Wright pediu para que eles não fizessem aquilo, não levassem o garoto, já que ele era apenas uma criança, mas mesmo assim Roy continuou fazendo o que estava fazendo e levou Emmett para outra cidade vizinha. O nome da cidade era Sunflower County, era uma cidade vizinha a Money, e naquele dia eles levaram Emmett para um balcão. E quando chegou lá,
lá, eu já vou dar um aviso para vocês que essa parte da história é uma parte muito perturbadora. Então, se você é sensível, não escute isso. Eu não vou contar com clareza de detalhes o que aconteceu. Eu vou falar por cima, porque enquanto eu estava lendo, eram coisas tão horríveis que até eu mesma não conseguia continuar lendo. Mas rapidamente eu vou contar para vocês, porque naquele momento aqueles homens bateram muito e torturaram muito aquele garoto ao ponto de o olho dele sair para fora do rosto. E nisso, depois de tê-lo espancado e antes de começar a espancá-lo, eles obrigaram também o garoto a tirar as suas roupas. Então, depois de fazer tudo aquilo, eles atiraram na cabeça de Emmett, pegaram um descaroçador de algodão de 32 quilos e junto com arame farpado enrolaram no pescoço de Emmett e jogaram ele em um rio. O nome do rio era Tallahatchie, perto de Pasadena, em Mississippi, e apenas 3 dias depois foi encontrado um corpo de um garoto boiando. O corpo desse garoto estava totalmente desfigurado, então não dava para reconhecer com clareza quem era aquela pessoa, e já começaram a surgir teorias que se tratava de Emmett. Mas quando Roy e seu meu irmão souberam de tudo aquilo que estava acontecendo, eles tentaram convencer as pessoas que não era Emmett, que eles na verdade tinham apenas falado para Emmett tomar cuidado e tinham assustado o garoto, e nisso Emmett tinha voltado para Chicago, aonde ele morava. Mas só que Emmett usava um anel que eu falei para vocês no começo do vídeo, que esse anel era do pai dele, que estava escrito LT. Então, por esse anel ter uma rúbrica e ser o que o Emmett usava, foi assim que eles conseguiram identificar que tratava-se de Emmett. O corpo do garoto seria enterrado em Mississippi, porém a mãe dele pediu para que não fizesse isso, para que o corpo dele fosse mandado embora novamente para Chicago. E nisso, claramente, o corpo estava em decomposição e fora que estava totalmente desfigurado por tanta agressão que aquele garoto tinha sofrido, e o caixão estava fechado, mas a mãe dele pediu para que abrisse o caixão para que as pessoas vissem o que tinham feito com o bebê dela. E quando abriu o caixão, diversas pessoas viram como estava o rosto do garoto. Estava totalmente desfigurado, gente. Era uma cena horrível de se ver. Inclusive tem até algumas fotos na internet que claramente eu não vou passar aqui, mas são fotos bem pesadas mesmo. E isso tomou uma repercussão muito grande na época. Diversas revistas postaram fotos do garoto. Também não foi só uma repercussão local, foi algo também que foi levado até para outros países. Menos de 2 semanas em que o corpo de Emmett havia sido enterrado, o julgamento dos 2 acusados aconteceram, porque na época Roy Bryant e o seu meio irmão tinham sido presos pela acusação do assassinato do garoto, então eles foram levados a julgamento. E o que aconteceu foi que em 67 minutos, o julgamento que ocorreu em Sumner, em Mississippi, considerou que os 2 acusados eram inocentes. O motivo disso era que não dava para reconhecer o garoto e que aquele corpo poderia nem ser de Emmett, e como não tinha corpo da vítima, não tinha uma acusação contra aqueles 2 homens. Eu sei, é algo absurdo, mas foi o que aconteceu. E por conta daquilo, muitas pessoas ficaram com muita raiva e aquilo influenciou ainda mais a luta pelos direitos civis. Mas mesmo com toda essa repercussão, os 2 não foram levados a julgamento novamente. Gente, essa história não poderia ficar mais absurda, mas infelizmente ela fica. Pouco tempo depois, a revista Look paga $4.000 para Roy e o seu meu irmão darem um testemunho sobre o que aconteceram, e nesse testemunho eles confessaram o que eles tinham feito com clareza de detalhes, e ainda assim eles argumentaram que eles não poderiam fazer outra coisa diante da situação que tinha acontecido. E pasmem, gente, os 2 não poderiam ser levados a julgamento novamente, e então todo aquele depoimento ficou por isso mesmo. No dia 10 de maio de 2004, o caso de Emmett foi reaberto, porque eles queriam identificar se tinha outra pessoa envolvida. Conforme eu falei pra vocês, era pra ter ali 4 pessoas no carro, e tinha uma identidade de uma pessoa que ninguém sabia qual era. Mas enfim, nesse novo julgamento, eles também não conseguiram descobrir, e eles exumaram o corpo de Emmett também para identificá-lo, e ele foi identificado novamente que realmente o corpo tratava-se de Emmett. Em 2005, o corpo do garoto foi enterrado novamente pelos seus familiares. No ano de 2017, a Carolyn Bryant acabou confessando o que aconteceu realmente naquele dia, no dia em que o Emmett foi à mercearia. Ela deu um depoimento para Tim Chisholm, que foi o autor do livro O Sangue de Emmett Till,
E nisso ela confessou, dizendo que na verdade Emmett nunca chegou a tocá-la ou agarrá-la ou fazer qualquer coisa. A única coisa que ele fez, realmente brincando com seus amigos, foi assobiar. E ela disse nada do que ele fez justifica o que aconteceu com o garoto, claramente. Tudo o que aconteceu com Emmett inspirou Vinícius de Moraes a escrever um poema que diz o seguinte: os assassinos de Emmett chegaram sem avisar, mascando cacos de vidro com suas caras de cal. Os assassinos de Emmett entraram sem dizer nada, com seu hálito de couro e seus olhos de punhal. Os assassinos de Emmett, quando o viram o ajoelhado, descarregaram-lhe em cima o fogo de suas armas. Enquanto justificada, a mulher faz um guisado para esperar o marido que, amando o seu, foi vingá-la. Então, gente, esse é o caso de hoje. Deixe aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês já tinham ouvido falar sobre esse caso. Comentem aqui também se vocês querem que eu traga algum outro. Pode deixar aqui embaixo que eu trago sim no próximo vídeo. Eu te agradeço por ter assistido até o final. Valeu, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!